Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Yasmin, a nossa prova, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é dia 4 e 6 de maio, mas só um minutinho aqui que eu tenho aqui as datas. E 6 de maio. Lembrando, né, eu já falei isso algumas vezes, mas a matéria da prova vai até prisões, né, tudo que nós vimos até prisões. Essa segunda prova tem uma característica diferenciada. Já conversei com vocês sobre essa característica, que ela vai seguir um padrão da universidade, são 20 questões objetivas. Não sou eu que vou fazer a prova, vou receber a prova já pronta e vou simplesmente disponibilizar lá no AVA para vocês, mas conforme a gente já combinou e já conversou, né, mais de uma vez, inclusive, antes da prova, eu quero fazer algumas aulas de revisão com algumas questões para vocês chegarem lá muito afiados na prova. E na AV3, que vai ser no começo de junho, aí a gente volta tudo como era antes, ou seja, é uma prova naqueles moldes da prova que vocês já fizeram na AV1, né? Então, a AV3 vai ser igual à estrutura da AV1, porque é uma prova que eu mesmo vou elaborar. A AV2, que é o que a universidade está chamando de prova fácil, eu particularmente prefiro dizer que é uma AV2 assemelhada à prova colegiada, porque eu não gostei desse nome, não. Achei feio mesmo, não vou mentir, não. Mas eu tenho o objetivo e quero ter a satisfação de dizer que meus alunos foram os que tiraram as melhores notas nessa AV2. Quero ter essa vaidade de dizer para os colegas que meus alunos foram os campeões disso. Então, vamos juntos nos preparar. Nessa semana aí, antes da prova, a última semana de maio, eu quero que a gente feche o foco nas duas aulas na preparação para essa prova. Vou trazer algumas questões para a gente conversar e etc. Enzo, eu não tinha a menor dúvida de que você iria perguntar sobre isso, ou algum de vocês iria perguntar sobre isso, e de fato se encaixa muito na nossa aula de hoje, porque nosso tema de hoje é sobre prisão temporária e prisão preventiva. Eu acompanhei realmente pela imprensa, né, as prisões da mãe e do padrasto. Esse caso não apenas estava sendo tratado muito recorrentemente na imprensa, como tinha me chamado a atenção, te confesso, Enzo, eu tinha conversado muito com a minha esposa sobre esse caso. É um caso terrível, né? Mais um caso, dentre tantos que nós temos no Brasil, de violência contra a criança, uma coisa ignóbil, né? Uma coisa absurda. Eu costumo dizer, Enzo, e eu acabo trazendo para a zona de conforto, que é o estudo da guerra que eu faço desde o meu doutorado e hoje no pós-doutorado. Se você for ver as leis da guerra, né, se você for ver as leis da guerra, desde a Carta da ONU até as convenções de Genebra, ela considera crime de guerra eu atacar civis, em particular crianças. Né? Então, veja só o absurdo. Numa situação de guerra, que é uma situação extremada, né, onde você praticamente tolera tudo, você não tolera violência contra a criança. O que se falar em condições normais de temperatura e pressão. Aquele caso tinha uma peculiaridade, ou tem uma peculiaridade, né, Enzo? Eu não sei se você acompanhou hoje, na hora do almoço, os delegados e peritos que estavam envolvidos deram uma entrevista longa sobre o caso. Eu fiquei, inclusive, muito bem impressionado com o trabalho da polícia, acho que foi muito bem realizado, muito bem conduzido. E a gente percebe ali, Enzo, tinha uma questão essencial, né? Ele chegou muito bem em casa, vinha da casa do pai, então há vídeos, a prova documental de que a criança chega bem em casa, não tinha mais ninguém na casa, era só a mãe e o padrasto, e de repente a criança está morta. Então, o universo ali do ambiente
onde o fato foi praticado era muito compactado, era muito restringido, né? Não tem um agente externo, a ideia de que ele teria caído, a perícia tem condição de afastar como de fato o fez, então a gente não tem aí muito o que inventar ali, né? Eu acho que é importante, e aí tanto é que a polícia se concentrou nisso. E hoje, pela manhã, né, foram feitas as prisões temporárias, aí, porque o gancho que você faz com a sua pergunta é muito interessante para a nossa aula de hoje, foram feitas as prisões temporárias, tanto da mãe quanto do padrasto. Tem um elemento em particular, Camilinha, que me incomoda muito nesse caso, que eu acho que fala muito, e isso, Yasmin, não é prova. Olha que interessante, para a gente trabalhar bem com a nossa realidade aqui do processo penal e não devagar muito. Beatriz, seja bem-vinda. Isso não é prova, isso não prova nada, Vinícius. Não é um elemento que eu possa trazer para os autos como um elemento de comprovação, e ao mesmo tempo é uma informação super relevante para o processo. Há notícias, inclusive eu li, ou foi na Folha de São Paulo, ou foi no UOL, de que ela, no dia seguinte, foi ao salão de beleza, né, fez unha, cabelo, não sei o que, pagou, tinha até o valor, pagou R$240. O dia seguinte é o dia em que ela enterrou o filho. Isso me fala muito, né? Repito, isso não é prova. Nenhum juiz pode fundamentar uma prisão temporária, uma pronúncia, ou mesmo uma condenação, simplesmente porque a mãe foi ao salão de beleza, né? Mas me fala muito, né, Camilinha? Você vai dar uma mãe que acabou de perder um filho, uma criancinha linda de 4 anos, e no dia seguinte tem cabeça e discernimento para ir ao salão de beleza. Insisto, o juiz não pode dizer, decreta a prisão temporária porque a mãe foi ao salão de beleza. Óbvio que isso não é um argumento jurídico, isso não é uma prova, mas dentro do contexto. E aí é muito interessante, porque no semestre que vem, lá em Processo Penal 2, eu espero todos vocês lá, se Deus quiser, até porque eu tenho conta para pagar, a primeira grande unidade que nós vamos estudar lá serão as provas do processo penal. E a primeira coisa que eu vou dizer a vocês é, processo penal, o juiz sempre vai olhar o todo. O juiz olha o coletivo, ele olha, né, o cenário total da prova. Não existe uma prova de ouro que eu diga, esta prova será uma prova determinante. Então, na hora que você começa a colacionar, e hoje na entrevista dos delegados envolvidos, isso ficou muito claro, era um print no celular, era a perícia, era a prova lá do local do crime. Na hora que você começa a colar essas provas todas, e aí você joga um elemento de informação como esse, você dá uma solidez àquelas provas, né? E aí, Karen, é muito legal esse teu comentário, porque ele é o resumo da nossa aula. Karen diz assim, alegaram que eles estavam atrapalhando a investigação, ameaçando testemunhas. Isso aqui me dá o gancho perfeito para a gente começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver hoje a prisão temporária e a prisão preventiva, né? E a gente vai continuar falando disso na próxima terça-feira. Eu não tenho pretensões de esgotar esse conteúdo hoje. Essas prisões, agregando aquela prisão que nós conversamos na terça-feira, que foi a prisão em flagrante, a gente sabe que são 3 espécies do gênero prisão processual. Então, eu tenho a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva como espécies do gênero prisão processual, provisória ou cautelar. Eu já tinha falado isso para vocês naquela nossa primeira aula sobre prisões. E aí, o teu comentário, Karen, ele é muito útil para a gente, usando esse exemplo de hoje, claro que nenhum de nós aqui está fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas a gente percebe que eles hoje foram presos, e aí o Enzo que acompanhou, e talvez alguns de vocês acompanharam a entrevista dos delegados hoje, por mais de uma vez, não foi, Enzo? O delegado disse, olha, as investigações não estão concluídas, as investigações não estão encerradas, faltam ainda os laudos periciais de uma série de perícias. Então, percebam, ele não terminou a investigação, mas ele já prendeu. Então, eu queria começar daqui. Por quê? Porque estas prisões,
prisão em flagrante e principalmente a prisão temporária e a prisão preventiva não são prisões utilizadas ou utilizáveis para punir. Essas prisões servem para proteger, para salvaguardar. E para proteger e salvaguardar o quê? Primeiro, a sociedade. Segundo, o processo. E terceiro, o próprio direito penal. Então é muito interessante a gente tomar esse exemplo de hoje, exatamente, Yuri, são medidas acautelatórias, protetivas. Eu não estou punindo o padrasto lá e a mãe, não foram presos para punição. Olha, vocês são culpados. Tal. A investigação policial ainda está em curso, depois ainda vem o processo judicial, para depois chegar, se for o caso, lá no julgamento do júri. Então veja que tem muita água ainda para rolar. Mas nesse momento, era necessária a prisão, segundo o juiz que a decretou, e eu realmente entendo que é realmente necessária, para a proteção do processo. Havia ali informações, e é muito interessante, esse caso hoje foi muito didático, para que eu possa dizer isso, ou seja, é sempre no processo penal, essa colcha de retalhos à prova. Então, tinha, por exemplo, a informação de que o padrasto fez ingerências no hospital para que o corpo da criança fosse liberado sem passar pelo exame médico legal. Tinha a ausência de violação no apartamento, ninguém entrou no apartamento, não tinha arrombamento do apartamento. Então você vai desenhando essas coisas e tinha informações de que estavam ameaçando testemunhas ou estavam querendo prejudicar provas. Por exemplo, Camila, quando a polícia chegou hoje de manhã, eles jogaram os celulares pela janela. Os celulares já tinham sido apreendidos, né, em outro momento, e hoje ainda jogaram outros celulares pela janela. Então a gente percebe, né, que havia realmente elementos concretos, né, e esse é o grande ponto da nossa aula, elementos concretos de que demonstravam ao juiz de que os dois, em liberdade, poderiam prejudicar a sociedade, ou o processo, ou o direito. Nesse caso em particular, essencialmente o processo. Eles, a princípio, não têm aí elementos que possam sinalizar um risco à sociedade em geral. O crime é muito bárbaro, mas não é esse elemento. Mas, assim, um processo, a preservação da prova, a produção da prova. Então, esse comentário, né, é muito legal da Karen, para a gente fixar essa ideia. Quando eu uso prisão procedimental, processual, cautelar, provisória, tudo isso é sinônimo. Estou falando aqui de prisão em flagrante, temporária ou preventiva. Quando eu uso uma dessas prisões, o foco não é punir, o foco é proteger, é salvaguardar, né? E salvaguardar essas três dimensões: a sociedade, o processo ou o próprio direito penal, né? E eu acho que fica bem didático isso com esse exemplo de hoje. Eu vou insistir nesse ponto. Quando a gente lembra que sequer o inquérito policial foi concluído. O inquérito policial ainda está em desenvolvimento, né? Ele não foi concluído ainda. Nós já estudamos inquérito policial que ele não foi concluído ainda, ele ainda está pendente de algumas provas, mas já se percebeu, e aí a ordem vem de uma ordem judicial, que aqueles dois, em liberdade, poderiam, de alguma maneira, oferecer um risco concreto, um risco efetivo ao processo, né? Eu acho que isso vai ser um exemplo bem didático. Muito bem. Nós vimos que nessas prisões provisórias ou nessas prisões processuais, nós temos três grandes espécies: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Semana passada nós conversamos sobre prisão em flagrante. Desculpa, terça-feira passada nós conversamos sobre prisão em flagrante. Aqui deixa eu fazer um breve parênteses, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre prisão temporária e preventiva. Terça-feira da semana que vem, nós falaremos sobre instrumentos de liberdade, a gente vai falar sobre relaxamento, sobre liberdade provisória, sobre revogação da prisão e etc.
E na quinta-feira da semana que vem, o que é que eu programei? Eu não quero começar matéria nova na quinta-feira da semana que vem. Eu vou tirar a aula da semana que vem, da quinta-feira, de hoje a uma semana, para a gente fazer uma grande revisão sobre essa questão das prisões, tá? Pegando tudo que a gente viu nessas 4 aulas e nós revisaremos isso na quinta-feira da semana que vem, tá? Eu acho que é importante a gente mastigar bem, depurar bem esse conteúdo, né? Veja, são 5 aulas que nós vamos ter sobre prisões. Já tivemos a primeira sobre as questões constitucionais, a segunda sobre a prisão em flagrante, hoje temporária e preventiva, terça-feira instrumentos de liberdade, e na quinta-feira da semana que vem a gente vai, Yuri, voltar e revisar tudo isso. Mas, enfim, a primeira grande característica que nós falamos da prisão em flagrante na última aula, e tínhamos falado disso antes da Semana Santa, é que a prisão em flagrante ela vai ter como característica essencial a dispensa, a prescindibilidade da ordem judicial. Então, na prisão em flagrante, eu não tenho ordem judicial. Ocorrendo uma daquelas circunstâncias que nós vimos lá no artigo 302, eu tenho essa situação autorizada. Yuri, todas as aulas estão no YouTube, tá? Todas já estão. Até a da última aula já está lá no canal, tá certo? E essa amanhã de manhã já vai estar. E lá no canal também você tem outras aulas sobre prisões que eu gravei especificamente sobre cada uma delas, que você pode também dar uma olhadinha. Então, vamos ver essas estruturas de prisão. Por quê? Porque a prisão em flagrante, né, ela se diferencia das 2 prisões da aula de hoje de saída, já de começo, por um elemento muito importante. Enquanto a prisão em flagrante ela dispensa, ela prescinde da ordem judicial, a prisão temporária e a prisão preventiva não prescindem de ordem judicial. Então, a primeira grande característica que eu tenho da prisão temporária e da prisão em flagrante, ou da prisão preventiva, é que ambas, sempre, sem exceção, têm que vir de uma ordem judicial. Não há espaço para haver uma prisão preventiva ou temporária sem que haja uma decisão judicial expressa nesse sentido. Nessa decisão judicial, o que é que o juiz vai precisar fazer, Yuri? Ele vai precisar demonstrar de forma muito clara por que aquela situação concreta, por que aquela situação fática preenche os requisitos exigidos para a temporária e para a preventiva. Então, na decisão, o juiz vai precisar aclarar, vai precisar demonstrar, vai precisar definir de forma muito específica o porquê, né? Por que exatamente, por que precisamente nós vamos ter a percepção de que essa prisão temporária ou essa prisão preventiva são, repito, necessárias. E como é que ele faz isso? Ele vai olhar para os requisitos da lei, ele vai olhar para os requisitos legais e ele vai fazer um casamento com a situação fática. Então, ele tem os referenciais na lei, a lei define quais são os requisitos que eu preciso observar para que haja efetivamente a prisão e, né, ele vai fazer a identificação da situação prática. Deixa eu te dar um exemplo. A gente vai ver daqui a pouquinho que para que o juiz possa prender preventivamente, Yasmin, ele precisa, por exemplo, entender que aquela prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Tudo bem, isso está no Código de Processo Penal. Mas ele vai precisar demonstrar, no caso concreto, na ordem de prisão, porque que aquele indivíduo representa uma ameaça à ordem pública. Então, isso é fundamental. Então, essa decisão judicial que decreta a prisão temporária ou a prisão preventiva, ela precisa estar efetivamente fundamentada. E eu insisto, fundamentar é esse casamento entre a hipótese legal e a situação fática. Né? Muito bem, vamos agora à primeira das prisões, que é a prisão temporária. A prisão temporária, ela já tem de saída uma característica interessante. Ela é a única dessas prisões que nós estamos estudando cuja regulamentação
ela está fora do Código de Processo Penal. Então, a prisão temporária, ela é regulamentada, ela é disciplinada por uma lei especial. Ela é disciplinada por uma lei própria, por uma lei específica, que é a Lei 7.960. Essa lei, de 89, ela inclusive nasce na época como uma medida provisória, depois ela é convertida em lei, ela dispõe, ela disciplina sobre a prisão temporária. E ela trará aqui as características primárias e essenciais da prisão temporária. Qual é a primeira característica interessante da prisão temporária? É uma prisão que só ocorre durante a investigação penal. Então, a prisão temporária só tem espaço, ela só acontecerá, ela só existirá durante o inquérito policial. Eu não posso, Stephanie, usar a prisão temporária durante a ação penal. Não tenho como trabalhar com isso. Se eu quiser prender alguém durante o processo penal, durante a fase judicial dessa persecução criminal, como a gente vai ver daqui a pouco, aí é tema para a prisão preventiva. Então, a prisão temporária, ela já começa a ter um limitador muito claro, que é a sua utilização apenas e tão somente para as diligências ou para o desenvolvimento, para garantir o desenvolvimento da investigação criminal. Segunda característica essencial, ela tem um prazo definido em lei. É a única das prisões que tem um prazo definido em lei. Que prazo é esse? Para os crimes comuns, eu tenho aqui um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E para os crimes hediondos, que é o caso, inclusive, dessa prisão que a gente estava discutindo agora há pouco, Enzo, eu tenho um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, no caso do crime comum, né, eu tenho um prazo de 5 mais 5. No caso do crime hediondo, tenho aí um prazo de 30 mais 30. O que é importante aqui? A gente entender que essa prisão, repito, é a única das prisões cautelares, né, quando a gente fala de flagrante, temporária e preventiva, que tem esse prazo fixado. A prisão preventiva que a gente vai ver daqui a pouco, ela não tem um prazo pré-estabelecido. Isso não significa, por óbvio, que eu vou poder manter aquele cara eternamente preso, mas o controle sobre o eventual excesso de prazos na prisão preventiva é um controle feito, elaborado de forma subjetiva pelo judiciário. Não é um controle de maneira objetiva ou de forma ou de técnica ou objetivo como nós temos a prisão temporária, porque aqui é 5 mais 5, 30 mais 30 e acabou a história. E por que eu estou falando aqui, Camilinha, de 5 mais 5 e 30 mais 30? É porque o juiz não pode decretar a prisão, Lara, por 10 dias. Ele não pode decretar a prisão por 60 dias. Ele decreta a prisão pelo primeiro espaço de tempo, e aí ele vai ter que, em nova decisão, fundamentar, explicar, argumentar, indicar ali a razão de decidir dele, do motivo pelo qual ele entende que é necessário, ou se faz necessário, a prorrogação desse prazo. Então, quando eu falo em 5 mais 5 e 30 mais 30, é porque, de fato, é 5 mais 5 e 30 mais 30. Eu não tenho aí qualquer possibilidade de existência de uma prisão, por exemplo, já decretada por 10 dias. Não rola, né? Eu tenho que, no meio do caminho, digamos assim, voltar e fundamentar por que eu entendo a necessidade, ou de onde é que vem a necessidade de avançar, né, para essa prisão. Então, o juiz decreta a prisão por 5 dias,
depois disso o delegado ou o membro do Ministério Público solicita a prorrogação e o juiz vai prorrogar. Pode perguntar, Enzo, por favor. Pronto, professor, nesse caso de extrapolação do prazo, né? Via de regra, não sempre, mas via de regra, caracteriza a prisão como ilegal, né? Via de regra, sim. Eu gostei muito da sua ressalva. Via de regra, sim. Ou seja, como aqui a gente tem um elemento objetivo, como nesse caso a lei objetivamente define um marco temporal, se eu extrapolar esse marco temporal, a princípio eu vou ter, sim, uma ilegalidade. Agora, não existe, eu vou adiantando um pouquinho algo que a gente vai falar depois, mas não existe, Enzo, a transformação de prisão temporária em prisão preventiva. Tá? Não existe conversão em prisão preventiva. O que existe, parece um jogo de palavras, mas não é. É que o juiz pode soltar com uma mão e prender com a outra. Ou seja, na hora que ele percebe que aquele prazo está chegando próximo do seu fim, e ele percebe que ainda há a necessidade da restrição de liberdade em relação àquele agente, ele pode perfeitamente fazer o quê? Pode perfeitamente decretar, com base nos requisitos que nós vamos ver daqui a pouco, a prisão preventiva. Mas aí não significa dizer que ele esteja a converter uma coisa na outra. Ele está dizendo, olha, a temporada está acabando, por outros fundamentos, uma nova ordem judicial, com novos requisitos, eu vou decretar a prisão preventiva. Na prática acontece isso, eu estou soltando com a mão, estou prendendo com a outra, vai existir isso sim. Tá? Mas você foi muito técnico, eu gostei muito da sua pergunta. A priori geraria sim uma ilegalidade. Agora, se essa ilegalidade vai se materializar ou não, se eu vou ter condição, por exemplo, de reconhecer a ilegalidade da prisão temporária, mas numa outra decisão decretar a prisão preventiva, aí é uma outra história. Ficou claro, Enzo? Show, professor. Muito obrigado. As hipóteses de utilização da prisão temporária, elas estão desenhadas no artigo 1º dessa lei. E eu reconheço que são bastante subjetivas. Veja o que diz aqui o inciso 1º. Desculpa, o artigo 1º. Caberá a prisão temporária, inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indicado, ou o indiciado, na verdade, não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Muito bem. A primeira coisa, nós vamos interpretar esse artigo, Beatriz, da seguinte forma. Para que o juiz possa decretar a prisão temporária, ele sempre vai ter que combinar o inciso 1º com o 3º ou o inciso 2º com o 3º. Então, perdão. Não, tá certo. Ou seja, é o 1º com o 3º ou o 2º com o 3º. Então, a primeira coisa a gente já entende aqui, Vinícius, sobre esses 3 incisos. Não se trata, Karen, de uma ideia de alternativas. Não é o inciso 1º, ou o 2º, ou o 3º. O 3º, ele vai sempre estar presente. Por quê? Porque o 3º, ele traz aqui um rol de crimes, ele vai trazer aqui um rol de crimes que admitirão, em tese, em teoria, a prisão temporária. Né? Então, eu tenho aqui um rol de crimes, né? Eu estou aqui colando aqui todos eles para vocês, depois eu quero que vocês leiam isso com mais calma, mas só para situar aqui, nós vamos ter um rol taxativo de crimes, né? Tem um rol meramente taxativo. Então, só pode existir a prisão temporária nessas circunstâncias. Como?
aquela investigação está sendo desenvolvida, aquela investigação é realizada em um desses crimes. Então, esse é o primeiro requisito que nós vamos ter. Só posso ter isso aqui em uma dessas circunstâncias. Só posso ter isso em um desses elementos. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é olhar se aquela investigação ali desenvolvida, que eu quero sobre ela ter uma prisão temporária decretada, se ela se encaixa em uma dessas figuras aqui do inciso terceiro. Então, veja, ele fala aí em crimes de homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado de morte, envenenamento, quadrilha, genocídio, tráfico, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei antiterrorismo. Então, eu tenho, a primeira coisa, ao decretar uma prisão temporária, eu tenho que observar se o crime que eu estou investigando está nesse rol. Isso aqui costuma cair muito. Eu já vi, talvez, aí, 3 ou 4 questões no exame de ordem, Camilinha, sobretudo na segunda fase, sobre esse inciso. É muito comum no exame de ordem, repito, sobretudo na segunda fase lá da prova penal, ele colocar uma situação em que ele pede para você analisar uma prisão temporária e, eventualmente, a prisão temporária, Yuri, não diz respeito a um crime que esteja aqui. Imagina que ele decretou lá a prisão temporária por furto, né, ou por apropriação indébita. Essa prisão, Enzo, ela já nasce ilegal, ela já é ilícita de nascimento. Né? Então, a primeira coisa, na hora que você vai analisar a prisão temporária, é verificar se esse crime que você está investigando, ele está inserido aqui nesse inciso terceiro. Como, por exemplo, nesse que nós falávamos agora há pouco, né, é o crime de homicídio doloso, então ele está preenchendo esse requisito objetivo. Mas fora esse requisito objetivo, ele precisa preencher, vejam, esses requisitos subjetivos. Eu vou só transcrever, eu colei muita coisa aí, deixa eu só transcrever aqui. Ele precisa, efetivamente, desses outros elementos. Veja o que é que diz aí o artigo 1º. Caberá a prisão preventiva, inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando o indiciado não tiver residência fixa. É por isso que o juiz, ao decretar a prisão temporária, ele vai ter que dizer, olha, eu estou decretando a prisão temporária porque o crime investigado é homicídio doloso, ou é estupro, ou é roubo, e porque essa prisão se faz imprescindível para a investigação. Veja que aqui, Stephanie, a lei ela não detalha, e ela nem poderia fazê-lo, o que é que eu vou considerar, ou o que é que, no caso concreto, eu tenho que ter para que eu possa considerar que aquela prisão se tornou imprescindível. Não dá para descer a esse detalhe na lei. Esse controle tem que ser um controle judicial, ou seja, caberá ao juiz verificar no caso concreto se aquele pedido do delegado pela prisão temporária ou se aquele pedido do Ministério Público pela prisão temporária de fato vai se encaixar nesse requisito subjetivo, ou seja, se de fato aquela pessoa em liberdade representa ou tenha potencialmente a capacidade de representar um risco ao desenvolvimento da investigação. Quem vai ter que demonstrar, do ponto de vista concreto, prático naquele caso, é o juiz. E aí vocês podem me perguntar, Karen, Rafael, e se eu não tiver, né? Na verdade, o juiz forçou a barra, não tem essa imprescindibilidade, ou seja, não era tão necessária assim essa prisão. O que eu vou poder fazer? Bem, nesse caso, aí nós vamos ter, como a gente vai ver na próxima aula, mecanismos de enfrentamento dessa prisão que eu considero que ela é ilegal, né? Como, por exemplo, o habeas corpus, como, por exemplo, o pedido de relaxamento. Então, explicando de outra forma, quem vai, na prática, né, concretamente, avaliar e verificar se essa prisão temporária de fato é imprescindível, quem pode fazer isso é o juiz. Né? A lei, veja, trouxe ali uma fórmula subjetiva e aberta. É o juiz que vai fazer essa análise do ponto de vista concreto. Agora, se por alguma circunstância, se por algum tipo de hipótese, a gente perceber que o juiz errou na mão,
né, que não era tão imprescindível assim a prisão, aí eu vou ter mecanismos para levar, por exemplo, para o tribunal, para que o tribunal possa fazer o controle. Então, quais são as características fundamentais da prisão temporária? Primeiro, ela é uma prisão que só ocorre durante a investigação. Segundo, é uma prisão que tem prazo definido. Ela tem prazo de validade na própria lei, coisa que nenhuma outra prisão cautelar terá, nem a prisão em flagrante, nem a prisão preventiva. E para que ela seja decretada, o juiz precisa fundamentar a sua decisão em um desses elementos. Repito, tem que ser imprescindível ou tem que ser realizada para garantir a identificação. Claro que desses dois incisos aí, 99% das prisões temporárias estão no inciso primeiro, mas sempre um desses incisos combinado com o inciso terceiro. Sempre o inciso terceiro precisa estar na jogada aí. Já a prisão preventiva, ela está prevista no Código de Processo Penal. Então, a prisão preventiva é a primeira coisa, né? Quando a gente fala de prisão preventiva, né, eu estou no âmbito do CPP. A gente já voltou para o CPP. E olha o que, que nos diz aqui o artigo 311. A cara diz o seguinte, professor, caso haja condenação após trânsito em julgado, esses dias que estiverem detidos, em que estiverem detidos em prisão temporária, por exemplo, 30 mais 30, esses serão abatidos apenas? Serão sim, Karen. Toda prisão cautelar em flagrante, temporária ou preventiva, todas elas, né, elas serão prisões em que efetivamente. Pessoal, só um minutinho, eu vou fazer aqui uma parada aqui de 5 minutinhos a gente volta, tá? São 6h10, 6h15 a gente volta, tá bom?
Voltei. Queridos, desculpe, mas questões domésticas de teletrabalho, né? A gente nesse ambiente, quem não sabe mais onde é trabalho, onde é casa, onde é nada. Eu não sei vocês, a sensação que eu tenho às vezes, vou compartilhar, aquela sensação daqueles filmes que a gente acorda sempre no mesmo dia, né? Não sei se vocês têm essa sensação. Tem até um... Já vou? Total. Eles mandam déjà vu assim, dos pesados. Tem até um filme, fez muito sucesso agora no final do ano, com Leandro Hassum, que tem no Netflix, que eu gostei muito, não me lembro qual é o nome do filme, mas achei bem interessante, fez muito sucesso, né? Que ele sofre um acidente, todo dia ele acorda no mesmo dia. É a sensação que a gente tem, né? Todo dia. E mais ainda, né? Que a gente não saiu ainda de março do ano passado. Mas uma hora vai passar. Se Deus quiser, tudo isso, uma hora acaba. Queridos, então, só para concluir, né, e voltar àquela perguntinha da Karen, que é muito útil para a gente fixar essa ideia. Então, o Instituto da Detração, né, é exatamente o Instituto, Karen, de nós aproveitarmos na prisão penal, né, na prisão já de sanção mesmo, aquele tempo que eu passei provisoriamente preso. Não interessa, não importa a que título. Não importa se eu passei preso em flagrante, preso temporário ou preso preventivo. Vamos imaginar que ele seja preso ali por 10 dias de prisão temporária. Não houve conversão em prisão preventiva, não foi preso durante o processo em outro momento e foi condenado a 10 anos. Aqueles 10 dias serão abatidos dos 10 anos, né? Rafael, mas são poucos dias. Não, para quem está preso, né, 10 dias fazem uma diferença imensa, né? Um dia que seja faz uma diferença substancial. Muito bem, vamos agora à prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é descrita, definida no Código de Processo Penal a partir aí do artigo 311. Em qualquer fase, diz o Código de Processo Penal, da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Vamos aqui entender algo, que se vocês entenderem isso, junto comigo aqui, eu já estou satisfeito na aula de hoje. Os requisitos da prisão temporária, como a gente acabou de ver, estão lá na Lei 7.960. Os requisitos da prisão preventiva, a gente vai ver agora, estão nos artigos 312 e 313. Então, prisão temporária está lá na Lei 7.960, prisão preventiva na 312 e 313 do CPP. Mas eu queria, Stephanie, que nós entendêssemos algo que nos ajuda a separar uma da outra. Tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária servem, como a gente falou agora há pouco, como medidas de proteção, medidas acautelatórias, medidas protetivas. Protegendo o quê? Sociedade, processo e direito. Mas qual é, repito, há diferenças objetivas. A gente acabou de ver, a prisão temporária tem um prazo determinado, a prisão preventiva não tem. Mas qual é a principal diferença que eu quero que vocês tenham na cabeça para a gente poder entender, Karen, quando usar uma, quando usar outra, já que as duas, em teoria, protegem a mesma coisa. A grande diferença, isso nos ajuda muito do ponto de vista prático, é que a prisão temporária, o risco da prisão temporária é um risco que eu consigo delimitar mais especificamente. É aquela pessoa que está ameaçando aquelas testemunhas, aquela prova especificamente. Eu percebo, Yasmin, que aquele determinado investigado está ameaçando uma diligência de busca e apreensão que eu vou fazer depois de amanhã. Então, se eu prendê-lo só naquele momento, dentro desse espaço temporal que a prisão temporária tem, já vai ficar protegido o que eu quero proteger. Então, se eu percebo que aquele risco é um risco mais delimitado dentro de uma caixinha, mais especificamente desenhado numa caixinha, eu posso usar a prisão temporária. Agora, se eu percebo, Camilinha, que esse risco é mais indeterminado, a pessoa está ameaçando várias testemunhas, a pessoa está destruindo todas as provas, né? É mais recomendável a prisão preventiva.
Então, veja, nesse caso, Enzo, que nós estávamos analisando da prisão feita hoje, a investigação está em curso, já está próxima de acabar, eles estão perturbando ali a investigação policial, mas ela própria já tem uma data de validade. Então, a princípio, a prisão temporária resolveria, porque eu estou ali diante de uma ameaça um pouco mais delimitada no tempo. O delta T aqui é um pouco mais delimitado. Então, a gente acaba, efetivamente, tendo um limite mais claro dentro desse determinado meio ou forma de proteção. Já no que diz respeito à prisão preventiva, eu percebo que os riscos são maiores. Por exemplo, aquele cara está praticando vários roubos a banco. Ele não ameaça, Lara, um banco especificamente. O cara está praticando vários. Então, eu já tenho informações de que ele está reiterando e reiterando e reiterando do ponto de vista criminoso. Então, a prisão temporária, essa com data de validade, não vai funcionar. Então, a principal diferença entre a prisão temporária e a preventiva é essa. O risco, a ameaça da prisão temporária é uma ameaça mais delimitada no tempo e no espaço. O risco que a prisão preventiva quer enfrentar, o risco que a prisão preventiva pretende trabalhar, é um risco mais amplo no tempo e no espaço. Né? Mas quais são os requisitos que eu preciso ter para a decretação da prisão preventiva? Eu preciso combinar, como eu falei aí, os artigos 312 e 313. Veja o que nos diz aqui o 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vamos dissecar esse caput, porque ele é muito extenso. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai identificar? Eu tenho que ter, e o juiz vai precisar, de forma expressa, dizer isso na decisão dele, um perigo gerado pelo estado de liberdade. Tá? Então, eu preciso demonstrar ali, Júlia, por que aquele preso, aquele que eu estou decretando a prisão preventiva, por que é que ele, em liberdade, representa ou oferece um risco concreto. Aqui, eu preciso desenhar, delimitar na minha decisão o porquê desse risco. Mas veja que ele fala algo além, né? O que ele vai falar? Ó? Quando ele fala aqui, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, a gente traduz isso como comprovação de materialidade e indício de autoria. Ou seja, para que o juiz decrete a prisão preventiva, ele precisa, primeiro, demonstrar ali que há um risco concreto se aquele indivíduo permanecer solto. Mas ele precisa demonstrar na decisão que há comprovação de materialidade e que há indícios de autoria. Mas isso ainda não é suficiente. Veja, ele fala em como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. É muito interessante que na hora que a gente disseca esses argumentos, esses elementos, vejam, na hora que ele fala aqui hora que ele fala aqui em como garantia da ordem pública, da ordem econômica, a gente pode traduzir isso, Stephanie, como garantia da própria sociedade, né? Eu estou protegendo. Lembra daqueles 3 elementos que eu falei agora há pouco? Sociedade, processo e direito. A gente materializa isso muito facilmente aqui, quando ele fala em garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Ou seja, aquele indivíduo precisa ser preso porque ele, em liberdade,
oferecerá um risco à sociedade como um todo. O cara está delinquindo, está roubando vários bancos, está matando várias pessoas, está cometendo, por exemplo, quando a gente fala de ordem econômica, eu vou empregar muito aqui, Alexandre, essa ideia da ordem econômica quando tiver, por exemplo, crimes financeiros, crimes tributários, crimes contra o sistema do consumidor, crimes contra a economia popular, crimes de evasão de divisas. O cara não é violento, ele não representa uma ameaça violenta à sociedade que caracterizaria a garantia da ordem pública, mas ele oferece um risco concreto de outra esfera, porque ele está desestabilizando os instrumentos financeiros, tributários, fiscais, econômicos e por aí vai. Quando ele fala em conveniência da instrução criminal, claro, isso aqui a gente vai traduzir como proteção do processo penal. Né? Você vai traduzir isso como proteção do processo penal. Né? E quando ele faz, né, por último, ele comenta aqui, para assegurar a aplicação da lei penal, né, na hora que ele chega aqui, por último, e fala para assegurar a aplicação da lei penal, que ele está protegendo o próprio direito penal. É interessante aqui no artigo 312, quando a gente vê esses fundamentos do 312, a gente tem condição de ver muito materializada a proteção àquelas três instâncias que eu falava agora há pouco: sociedade, processo e direito. Ordem pública e ordem econômica da sociedade, instituição criminal, processo e a aplicação da lei penal. Por exemplo, a aplicação da lei penal aqui, eu vou utilizar quando eu tiver elementos concretos, Karen, que me autorizem, por exemplo, a concluir que o cara está preparando uma fuga, o cara está se desfazendo de bens, ou o cara tem dupla nacionalidade durante o processo, compra uma passagem só de ida para o país onde ele tem nacionalidade. O réu de um processo criminal, né, ele não é um réu que possa estar apenas por ser réu impedido de viajar. Não. Né? Eu não tenho um impedimento automático de viagem simplesmente porque eu sou réu. Não é assim. Agora, se no caso concreto eu percebo que aquela viagem tem ali indicativo de que é só de ida, o cara está se desfazendo de bens, Vinícius, o cara tem a nacionalidade uruguaia e está planejando uma viagem para lá, né? Aí é outro cenário. Eu posso, por exemplo, com base nesses elementos, decretar a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, porque de nada adiantará eu processar aquele réu, condená-lo, eventualmente transitar em julgado a condenação, se eu não tiver o próprio réu para aplicar a pena. A gente, repito, percebe-se aqui muito claramente esses três motivadores de proteção. Só que tudo isso que eu falei do 312, ou seja, a demonstração de que a liberdade é um risco, a comprovação de materialidade, indício de autoria e uma dessas motivações, isso aqui tem que ser combinado com o 313. Né? Eu tenho que combinar isso aqui com o 313. Então, veja o que diz aqui o 313. Ele vai dizer o seguinte, ó. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva, ou seja, nos termos do 312, ele está expressamente vinculando ao 312, inciso 1º, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima até 4 anos, 2, se tiver sido condenado por outro crime doloso, ou seja, o caso de reincidência, e 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra criança, contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Então, nesse caso do 313, aí nós vamos ter uma alternatividade. Então, o que significa isso? Eu tenho que ter todos os elementos do 312, mais o 313, só que aqui o 313 é assim, ó. No caso do 313, eu tenho que ter um dos incisos. Então, a pena tem que ser superior a 4 anos, ou ele ser reincidente, ou eu ter a necessidade de prendê-lo para proteger, por exemplo, uma criança, um idoso,
uma mulher no caso de crimes familiares ou domésticos. Então, a decretação da prisão preventiva, para que ela seja válida, para que ela seja reputada legal, lícita, ela passa por toda essa combinação de elementos. Os elementos do caput de 312, mais um desses elementos do 313. Ficou claro isso? Repito, a gente vai ainda falar muito de prisões durante toda a semana que vem. Terça-feira a gente vai falar sobre liberdades e na quinta-feira eu quero voltar e fazer uma revisão geral sobre esse tema. Mas até aqui tá ok? Professor, diga lá. Uma coisa que eu não entendi. O senhor anunciou vários tópicos, né? Eu mesmo. Isso. Você anunciou vários tópicos dentro do artigo 312, né? Isso. Como a garantia da ordem pública, da sociedade econômica, né? Conveniência da instituição criminal, dentre outros. Todos eles têm que estar presentes para decretar a prisão preventiva? Não, ótima sua pergunta, realmente muito, muito boa, eu lhe agradeço para que isso fique claro. Não, basta um daqueles 4 motivos, tá? A pergunta é sensacional porque a gente precisa fixar isso, ou seja, quando eu vou ali para o caput do 312, eu vou precisar verificar a existência de um daqueles requisitos, ou seja, a garantia da ordem econômica, ou da ordem pública, ou da instituição criminal, ou para garantir a aplicação da lei penal. Basta um deles. Então, a tua pergunta, repito, é tão importante para que a gente possa fixar isso, ou seja, não é que eu tenho que combinar ali, né, de alguma maneira, todos aqueles requisitos. Não, basta um deles, ou seja, basta que no caso concreto eu verifique que aquela prisão vai ser necessária para proteger o processo. O cara não oferece nenhum risco à sociedade, não está planejando fugir, mas ele oferece um risco concreto ao processo. Isso já autoriza efetivamente a prisão. Então, a tua pergunta é muito importante para a gente identificar isso. No 312, o que eu preciso ter? Preciso demonstrar que a liberdade ali é um risco, preciso ter comprovação de materialidade, indício de autoria, e preciso justificar com um daqueles 4 elementos: ordem econômica, ou ordem pública, ou conveniência da instituição criminal, ou aplicação da lei penal. Basta um deles. Nada impede que eu tenha mais de um, né? O cara, além de estar praticando vários crimes, ele está ameaçando testemunhas. Não tem problema. Mas um só já é suficiente para que eu decrete a prisão. Então, para a gente entender muito bem a prisão preventiva, desses requisitos, até porque na terça-feira a gente vai falar em liberdades, a gente vai precisar falar do que é uma prisão ilegal. Para essa prisão ser legal, ela precisa estar fundamentada nesses elementos. Preciso demonstrar porque aquele cara não pode ficar em liberdade, ter a demonstração da comprovação de materialidade, indício de autoria, um daqueles 4 motivos do artigo 312 e um dos requisitos do 313. É esse o esquema, o desenho que a gente vai ter para a validação da prisão preventiva. Tá claro? Show, professor. Muito obrigado. Queridos, um excelente resto de semana para vocês, um ótimo final de semana, né? Fiquem muito bem, né? E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira, né? Terça-feira a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo grande.